tempo. E a coisa piora. O que a mecânica quântica faz com a noção de tempo fica além do entendimento. E eu digo isso literalmente. É surreal, mas é fascinante. Ouça os próximos 3 minutos e ouça com atenção. Não há nada para ver, mas tudo para imaginar. Ou isso irá aborrecê-lo, fazê-lo se sentir um idiota, ou, como a grande arte, lhe dará a sensação de estar à beira do entendimento de um mistério grande e importante. A natureza parece se comportar de um modo caprichoso. E isso levou Einstein, por exemplo, a dizer que não acreditava que Deus jogava dados. Ele não podia aceitar o fato de que a natureza parece jogar dados para decidir se vai acontecer uma coisa ou outra. A minha crença, e ela é que guia a minha pesquisa, é de que, antes de tudo, devemos reformular a declaração e fazer a pergunta: por que Deus joga dados? Ou seja, o que a natureza ganha? Suponha que tenhamos duas coisas, duas partículas que sejam exatamente a mesma coisa. E mesmo assim, no futuro, elas se comportam de modo diferente. Talvez o que a natureza esteja tentando nos dizer é que só o futuro nos dirá mais sobre o que as partículas eram antes. Suponha que, quando fizermos a medição no futuro, descobramos que um átomo se enfraquece depois do outro. Aí poderemos dizer, talvez, que estaremos aprendendo na hora que esse fato nos dá mais informações sobre o que aconteceu antes. Que havia uma diferença entre os dois átomos, mas a diferença só pode ser descoberta mais tarde. Se essa suposição é correta, isso significa que temos que assumir uma nova atitude em relação ao tempo. Eu tenho uma nova formulação onde a partícula ou cada sistema quântico é descrito em um dado momento por duas funções de onda e não uma. Uma função de onda que vem da última medição e se desenvolve na direção da pessoa, porque cada medição define uma função de onda. Mas uma outra função de onda que as pessoas até agora descartaram: a possibilidade da próxima experiência no futuro voltar. A próxima experiência definiu uma outra função de onda. Essa nova função de onda é relevante também para o presente. Então ela volta no tempo para o presente de novo. Então a descrição final da partícula em um dado momento é com duas funções de onda, uma vindo do passado e a outra vinda do futuro. À primeira vista parece que isso será terrível, porque podemos mudar de ideia e fazer uma outra coisa no futuro e mandar uma função de onda diferente. Até agora, todas as ideias de máquinas do tempo e de possibilidades do futuro voltar e afetar o presente sempre levaram a paradoxos terríveis, como: eu vou voltar no tempo e eu matei o meu avô, como é possível eu estar vivo? Mas o bonito disso é que só por causa desse chamado capricho da natureza com as incertezas é que há espaço no presente, por causa das incertezas, para poder enviar sinais do futuro que só irão mudar as coisas dentro dessa região de incerteza, mas não nos permitirá violar esse princípio sagrado da casualidade, e não haverá inconsistências lógicas. Então, a mecânica quântica é um meio de proteger a natureza? É um meio de proteger a natureza enquanto a permite usar o tempo de uma nova maneira. E se aprendermos a pensar no tempo de uma nova maneira, então talvez possamos fazer até mais do que apenas reformular a mecânica quântica, que foi o que fizemos até agora. E isso seria pensar em uma nova teoria onde esse novo mundo do tempo será ainda mais fundamental. A totalidade sem costuras. Para muitas pessoas, religiosas ou não, a ideia de uma totalidade única é atraente. David Bohm tinha uma teoria assim. Sob a superfície do fenômeno que vemos, disse ele, haveria uma totalidade sem costuras, não dividida, na qual existiria um mundo quântico. Cada objeto quântico está ligado ao outro. Há uma pequena demonstração elegante da totalidade sem costura de Bohm. 2 cilindros, um dentro do outro. O espaço entre eles é preenchido com glicerina, porque é clara e viscosa. Injeta-se um fio de tinta na glicerina. Forma fio. Tudo bem? Tudo certo. Vira-se o cilindro interno e o fio de tinta desaparece em 3 rotações. No sentido do relógio. Não tão rápido. Desaparecendo? É, olhe, está começando. É. Ele...
Ele dissolveu? Não, ele não se dissolveu. Ele desapareceu, mas está envolvido pela glicerina. E agora? Agora gire de volta as 3 rotações. Ao contrário do sentido do relógio. Está se restaurando? Ah, está. Do explícito para o implícito. Para o explícito de novo. O quê? É mágica. Não, não é mágica. E ele não se dissolveu. A tinta ou qualquer partícula tem 2 ordens ou estados. Uma ordem explícita, onde a vemos separada, e uma ordem envolta ou implícita que Bond chamou de implicante, que é quando ela é parte de um todo geral que está interligado. Bond disse que o objeto quântico é tanto onda quanto partícula. Uma onda não de matéria e nem de matemática, mas de informação. E ela guia a partícula. Cada onda-partícula está emaranhada com outra. Então, é uma totalidade sem costuras, uma realidade profunda que existe sempre, enquanto o fenômeno vai e vem. Se serve de consolo, o universo não precisa de nós. Bond restaura uma certa humildade à nossa posição e uma reconfortante unidade ao universo.